Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos falar sobre taxa Petax. O que diabos é isso, né? Vamos ver nessa aula aqui algumas características do dólar. Na aula anterior a essa nós falamos ali sobre a estrutura de alguns ativos e a taxa Petax exatamente vai participar ali em uma das variáveis da estrutura do dólar, que é importante todos os investidores aí que operam mini dólar, mini contrato de dólar, ou dólar cheio na nossa bolsa de valores, eles entendam o que é taxa Petax, porque vai ter uma grande influência ali no preço do ativo, dependendo do horário em que o trade fazer essa negociação, beleza? Mas sem enrolação, vamos lá. A Petax é uma taxa de câmbio utilizada como referência para a cotação do dólar, calculada pelo Banco Central do Brasil, tá? Ela consiste na média das taxas informadas pelos dealers de dólar durante 4 janelas ao longo do dia. Então, os dealers são os bancos, tá? Os grandes players que eles informam para o Banco Central ali através da negociação, né? Como é informado? Porque os dealers eles vão negociando, comprando e vendendo, e são 4 janelas durante o dia, tá? A primeira prévia sai 10 a 10 e 10, tá? Entre esse horário, tá, pessoal? Então, entre 10 horas começa a média da negociação daquele horário de compra e venda até 10 e 10, tá? Eles vão fazer uma média. Eles excluem os maiores valores, excluem os maiores valores e excluem os menores valores também. E daí eles chegam numa média ali que sai a primeira prévia da taxa Petax, tá? A segunda prévia de 11 a 11 e 10, a terceira de meio-dia a meio-dia e 10 e a quarta, por fim, de 13 a 13 e 10, e daí depois da quarta sai a taxa oficial para aquele dia, tá? Mas por quê? Qual é a importância da taxa Petax? A taxa Petax ela vai estar ligada estritamente ao valor do dólar, tá? O dólar com o real. Então vai ter muita ligação com os importadores e os exportadores, tá? Então, por exemplo, alguém que exporta o produto para fora, se está exportando, ele vai exportar para fora, ele vai receber esse dinheiro em dólar, tá? Então o que ele quer? Ele quer que a taxa fique cada vez mais alta, porque no momento em que ele vender, ele vai vender por um preço muito mais caro do que ele venderia anteriormente. Então o que ele faz com a instituição no qual ele está fazendo essa operação? Ele fala para a XP, por exemplo, cara, compra dólar, porque a gente tem que hoje tem uma movimentação de 1 bilhão de dólares, e daí eu preciso ter uma taxa boa, atrativa para mim no dólar. O que a XP vai lá no mercado e vai fazer? Vai comprar bastante para fazer com que o preço suba e saia uma taxa Petax lá em cima, porque ele consegue ter uma boa negociação lá fora no momento da exportação, tá? Então, por exemplo, vamos supor, beleza, saiu a primeira prévia. Se eu for na casa de câmbio entre 10 e 10, tá? Até 11 horas, eu vou encontrar a taxa, o dólar, né? Por esse valor que saiu na primeira prévia. Se eu for de 11 e 10 a meio-dia na casa de câmbio, eu vou encontrar o preço do dólar nesse valor que saiu agora na segunda prévia. Beleza? Se eu for na terceira prévia, depois de meio-dia e 10 aqui, ó, até 1 hora, eu vou encontrar o preço do dólar pela terceira prévia, tá? E se eu for na quarta, quando ela sai a quarta, ela já sai a oficial, né? Então depois de 1 e 10, quando sai a oficial, é o preço do dólar para aquele dia. Então a partir do momento em que fazer negociações, depois de 1 e 10, é aquela taxa e não tem mais o que fazer, tá? Por isso que é importante a taxa Petax não somente pro dia, mas saber a taxa Petax do mês, tá? A taxa Petax da semana. Isso aí é importante para a gente ter um parâmetro de como estão os importadores e os exportadores. Baseado nisso, a gente vai utilizar esse conceito no nosso gráfico e ali a tomada de decisão. Tá? No momento da estrutura, entender essa estrutura é importante no momento da gente comprar ou vender. Como é que a gente vai conseguir ver isso na prática? Vou tentar pegar aqui o gráfico, ó. Aqui temos o gráfico do dólar de 5 minutos desse último dia. Como é que eu faço para analisar a taxa Petax? De duas formas. A primeira, eu venho em ferramentas e vou aqui embaixo, ó.
análise Petax. Então ele sai aqui, ó, a primeira prévia de hoje saiu 4,73 com 4,73,9, a segunda 4,70, a terceira 4,72, a quarta 4,77 e a oficial 4,73. Ele faz uma média, né? Ele pega uma média e daí chegamos à taxa Petax oficial do dia. Beleza? É dessa forma aqui e a gente pode traçar, né? Pô, a gente pode ver aqui, ó, oficial 4,73. Então eu venho aqui, ó, 4,73. Aí aqui, como eu já expliquei para vocês anteriormente, eu posso colocar Petax oficial e aplicar. Então, chegando naquela linha, eu sei que é uma taxa importante para a gente utilizar como suporte à resistência, tá? Pode ver que em determinado ponto do dia aqui, ó, o preço só veio, ó, a partir do momento que o preço passou dessa região, a taxa oficial depois de 1,10, ó, depois de 1,10 o preço passou para cima, voltou na taxa Petax, no valor da taxa Petax oficial do dia e acabou subindo, tá? Quanto é que ele subiu? Vamos ver aqui, ó, 100 pontos, só. Só 100 pontos, tá, pessoal? Subiu a partir do momento do toque da taxa Petax. Então, olha só, 2 horas e 45, 100 pontos, cara. Muita coisa, tá? Com um contrato seria R$1.000, beleza? Então, a gente pode ver de outra forma também, tá? Como, né? Vemos aqui com o botão direito do mouse, inserir indicador, escrevo aqui taxa Petax, aperto inserir, taxa Petax futuro, aperta inserir e ele vai estar plotado aqui, não sei porque o mercado está fechado e ele acabou não plotando aqui para mim, mas ele vai aparecer, ele já aparece aqui, ó, as prévias. Vamos ver se o Dolfut vai aparecer. Não vai aparecer porque está fechado o mercado. Não vai aparecer porque também já é mais de meia-noite, né? Então estou gravando essa aula aqui de madrugada, por isso que não apareceu, né? Que ele não vai puxar a taxa Petax desse dia, porque não tem negociação, né? Era do dia anterior, tá? Então, é dessa forma que a gente utiliza como suporte e resistência. A gente viu aqui, ó, através da ferramenta da Petax, que a oficial chegou, ó, a 4,74, beleza? Então a gente poderia colocar aqui, ó, 4,74. Olha só, o mercado só tocou nessa região, passou para cima, tocou e, ó, passou para cima da taxa Petax oficial, não tem mais venda. A gente encara isso aqui como suporte, porque ele rompeu essa região, ó, rompeu, voltou como suporte, subiu de novo. Veio de novo, testou, subiu de novo. Então assim a gente faz as nossas operações baseadas. Aí se fosse ao contrário, é a mesma coisa, tá, pessoal? Se o preço ficasse para baixo da taxa Petax oficial, toda vez que tocasse lá naquela região seria resistência para voltar a cair, tá? Nesse caso aqui ele não conseguiu ficar para baixo e daí só se utilizou-se essa região como um ponto de suporte, nesse caso porque o preço passou para cima, e daí só topo, faz um fundo, toca na Petax e sobe de novo, testa a Petax e sobe de novo, tá? Então é importante vocês entenderem uma das estruturas do dólar, tem outras variáveis também. O dólar, eu costumo dizer que ele é muito estrutural, ele vai ser mais estrutural que o próprio índice, tá? Então, para você que opera o dólar, você tem que se atentar a esse tipo de detalhe e essas informações que eu passei aqui para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima aula. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.